Boa noite, me chamo Hélio, sou acadêmico matriculado no Polo de Bela Vista, na modalidade AD, do curso de licenciatura em Educação Física. Nesta aula eu vou falar um pouco sobre coordenação no atletismo, exercícios de coordenação no atletismo. Então, muita da evolução do atletismo, ela se teve justamente pela performance física, como correr em tempo menor, lançar um implemento mais afastado possível. Eles são oriundos de capacidade técnicas do aperfeiçoamento motor e melhora a aptidão física dos atletas. Então, na medida em que eu consiga, vamos supor que eu esteja numa corrida, e eu consiga fazer ela em menos tempo, como a gente vê lá nas corridas corridas de atletismo, aquelas maratonas que os corredores eles fazem em menos tempo, tem aqueles recordes de menos tempo, então tudo aquilo ali conta com o condicionamento físico de cada de cada atleta, Claro que a roupa, a vestimenta, ela vai contar bastante também, Roupas leves, mas se o atleta não tem um condicionamento físico bom, de nada vai valer a vestimenta leve que ele está usando. Então, a corrida de São Silvestre mesmo, tantos participantes que estão nela, mas são poucos os que chegam lá no final com um tempo recorde, com um tempo muito bom, que ganha a corrida, e muitos ficam para trás, mas não desmerecendo nenhum dos participantes, mas falando do condicionamento físico de cada um, falando da capacitação que eles tiveram, a capacidade física, o treinamento que eles obtiveram no decorrer do período antes dessa maratona, de competir. Então é de grande importância a prática, dos exercícios de coordenação no atletismo. Então, quando se vê marcas recordes mundial caindo, ele se dá muito em decorrência no atletismo de questões técnicas, do aperfeiçoamento técnico e não muito do equipamento tecnológico. O que vem a ser isso? Na questão desse aperfeiçoamento técnico, como eu disse, sobre a forma que ele vem trabalhar a técnica da sua performance física, a forma que ele vem trabalhar a sua condição, seu condicionamento físico, e nem tanto do equipamento que ele está usando, como considerando, por exemplo, a natação. Na natação existem as vestimentas, a touca, a sunga, o maiô, eles são feitos com material tecnológico do que há de mais novo atualmente, na atualidade. E isso, em relação a atrito na água, ele acaba melhorando a performance dos atletas, Mesmo que eles tenham ali um condicionamento físico, um conhecimento da natação, a vestimenta dele, o material com que é confeccionado, ele vai ajudar, na performance dele na natação, Em relação ao atletismo, por exemplo, o lançamento de dardo, os dardos de hoje eles são melhores tecnológicos em relação à aderência, do que os dardos antigos. Porém, o peso permanece o mesmo, mas ainda existe a diferença em realizar o arremesso com um dardo de bambu, ou um dardo de metal. Como disse, o peso é o mesmo, só que a forma que vai se manusear esse dardo para lançamento, ela se torna diferente, ela se torna mais fácil, talvez, na forma da empunhadura. Um dardo de bambu, a consistência dele vai ser diferente de um dardo de metal, mas isso tudo demanda a preparação física do atleta, para que ele venha pegar. Como disse, o peso é o mesmo, mas a forma que ele vai arremessar depende muito da preparação dele para que ele venha fazer esse arremesso e que ele venha atingir uma
distância considerável. Tudo voltando, né, a falar do condicionamento dele para que faça esse arremesso nessa competição, né? Para algumas modalidades essa diferença pode ser grande em termos de avanços tecnológicos, né? Como a gente falou agora na questão das diferenças, um dardo de metal para um dardo de bambu, né? Tem as diferenças, embora o peso seja o mesmo, mas tem a questão tecnológica de como ele foi produzido, né? Aí na natação, as roupas, as vestimentas também da mesma forma, como foi produzida, com o material atualmente, né, mais tecnológicos, né, que vai ajudar, né, melhorar a performance dos atletas, né. Até se compararmos, né, foto de equipes mais antigas, né, do atletismo com uma foto atual, né, podemos ver a maior evidência em relação à questão corporal dos atletas, né? E atrelada à questão corporal vem os exercícios de coordenação, que vem facilitar o refinamento técnico para a realização da aptidão física. Como disse ali, é de grande importância que o atleta ele tenha conhecimento da sua aptidão física, né? Que ele tenha conhecimento da parte dos exercícios que ele vai praticar e que ele pratique esse treinamento antes, né? Esses exercícios de coordenação. Como, por exemplo, ali, se pegarmos um atleta, um corredor de 100 metros de atletismo, né? Colocar com o lateral direito do jogo de futebol para executar um exercício de coordenação, o atleta de futebol ele tem condicionamento físico excelente em relação ao corredor, né? Mas talvez ele possa cansar mais rápido em relação ao atleta corredor de atletismo, né? Por quê? Porque ele não está habituado ao movimento motor. Então, o movimento motor repetitivo, né? Então, a técnica de executar um movimento preciso acaba sendo crucial num ajuste para que evite a fadiga de determinado movimento, né? Executar repetidamente o movimento, não com o intuito de melhorar a performance, mas com o objetivo de aquecer o corpo, ele acaba sendo fundamental. Então, assim, numa partida de futebol, por mais que tenha todas as técnicas de aquecimento, que tenha todas as preparações, o jogador, o jogo acontece em si com variações de tempo, uma falta, uma corrida de um lado para o outro, né? E onde o resultado final se ganha quem faz mais gol, né? Então, enquanto que a preparação para um atleta de corrida, né, do atletismo, ele faz exercícios repetidos, né? Então, quando pensamos em exercícios de coordenação, né, nós imaginamos eles devem ser leves para a capacidade do atleta e para prepará-lo para a atividade, né? Temos como exemplo uma corrida onde o atleta faz um aquecimento correndo, né, o que a gente estava falando aqui antes. Mas como assim? Ele vai aquecer correndo, né? Ele usa essa técnica de coordenação e não se cansa para praticar a corrida oficial. Então ele usa para aquecimento mesmo correndo, porque o condicionamento dele vai estar repetitivo, né? Vai estar ali preparado para aquela linha de exercício, né? Então, por isso é fundamental desempenhar esse exercício de coordenação, pois a partir dele faz com que refine tecnicamente essa imagem, né? A imagem do atleta. Então, aquela corrida dele, como disse, enquanto que no jogo de futebol existem as variações de tempo, as variações de direção para a corrida, né, de competição com outro jogador, onde o intuito é marcar o gol, no atletismo a corrida, digamos que seja em linha reta ou em curva, que seja, mas a corrida, né, o intuito é a chegada no final com o menor tempo, né? Então, velocidade, que você utiliza o esforço físico. Então, você tendo um condicionamento físico, você vai praticar com
com uma melhor habilidade essa competição, né? Então existem tipos de coordenação, de exercícios de coordenação. Nós temos o spin, né, ou elevação de joelhos, onde o tronco fica ereto e os braços eles devem movimentar-se no sentido da corrida, né, a elevação alternada dos joelhos. Ele repete, por mais que ele repita ali por 30 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos que seja, né, e ele se sente que cansou, ele vai fazendo e gradativamente o corpo dele vai acostumando e fazendo com que ele precisa melhorar a aptidão física, né, para praticar o exercício. E na medida que ele repete o exercício de coordenação, ele melhora a aptidão física e aperfeiçoa o condicionamento, né? Outro exercício é o Anfersen, né, que eleva os calcanhares alternadamente. Então, nesse exercício, nesse aquecimento, a ideia é elevar os calcanhares alternadamente, tocando os glúteos, né? Ele não deve elevar o joelho, né? Tem que manter na linha do tronco. Então, ele não vai jogar para frente o joelho, ele vai manter para baixo e vai elevar os calcanhares, né, na direção dos glúteos, tocando o glúteo, né, procurando manter os joelhos na linha do tronco. Os braços se movem como na corrida. Temos que observar que os joelhos devem manter apontado para baixo, na linha do tronco, os braços se movendo como na corrida e os calcanhares tocando o glúteo. Um outro exercício chamado dribbling, ele é a movimentação dos pés procurando estendê-lo, né? Tocar o chão com as pontas dos pés e abaixar até o calcanhar, elevando os joelhos num ângulo de 45 graus. Assim, fazendo pisadinhas, né? Ou caminhadinhas com o calcanhar. Então, pisa e toca com a ponta do pé e com o calcanhar, né? Temos também o movimento, né, de exercício de percussão, né, que esse até a referência que a gente utiliza aqui é até engraçado, né, que o movimento de percussão, ele é um movimento das pernas, ele terá uma elevação quase imperceptível do solo, né, sendo passadas curtas e rápidas, e com apoio de um terço anterior dos pés, né, o tronco levemente para frente e somente as pontas dos pés em movimentos rápidos. Aí que vem a comparação engraçada. É como na dança do creu, né, na velocidade 5, que você acaba colocando o seu tronco mais para frente e com as pontas dos pés ali, um terço do anterior dos pés, você faz umas pisadinhas rápidas. Ou seja, é uma corridinha também no local ali, você pode se movimentar para frente, você volta, mas sempre ali naquela pisadinha rápida, né? São todos movimentos de refinamentos corporais, né? O outro exercício é o rope, a progressão saltitando nos 2 pés, né? E elevando um joelho de cada vez, com bastante velocidade, né? O Hochsprunglauf é uma corrida saltada, dando impulsão em uma perna e caindo sobre a mesma. Então, ele dá aquela impulsão na perna, cai sobre a mesma. Ele deve elevar o joelho da perna livre num ângulo de mais ou menos 90 graus, né? Trabalhar energicamente o braço oposto da perna livre, fazendo a extensão total de impulsão, né? Então, também é uma outra forma de se exercitar, né? E você faz repetidamente esses exercícios para que tenha ganho desse condicionamento físico, para que futuramente possa estar obtendo um bom resultado nas competições, né? E tem também o exercício de oscilação das pernas, né? Oscilação de perna à frente, onde o joelho é elevado como no skipping, e mais uma vez, em vez de voltar diretamente ao chão, ele estende a perna para frente e abaixa em direção ao solo.
né? Então, assim, esse tipo de movimento ele serve bastante para as provas de transposição de barreiras, porque é como se você fosse saltar. Você vai levar a sua perna para frente, vamos dizer que tem uma barreira à sua frente e você vai saltar essas barreiras. Então, eleva uma, saltou, eleva a outra e vai sempre saltando. Esse movimento de estender a perna à frente, abaixar em direção ao solo. E vamos lembrar também uma outra comparação, lembrando a dança do cancan, né? Então, o estilo cancan, que é onde levantam a perna, estende e volta ao normal. Então, você vai sempre fazendo esse movimento, né, que é onde também está associado ao condicionamento físico, esse tipo de repetição, né? Então, é interessante a gente pensar por esse lado de condicionamento, para que, voltando a falar lá do futebol, por mais que tenha toda a preparação, por mais que tenha todo o condicionamento também, o conhecimento, ele é um tipo de atividade variável. Então ele varia tempo, ele varia posições, né, a localização, e o intuito do jogo de futebol vence quem marcar mais pontos, mais gols, né? Enquanto que no atletismo, uma corrida de 100 metros, de 200 metros, o atleta ele tem que ter um condicionamento ali, um conhecimento do seu condicionamento, porque nessa atividade, nessa competição, ele precisa ter uma coordenação, porque ele vai correr em tempo, quanto menor o tempo, melhor. Quanto mais rápido ele chegar lá na linha de chegada, também vai ser melhor para ele. Então ele precisa obter um bom resultado, porém trabalhando esse condicionamento físico, né? Como que ele vai fazer isso? Repetindo. Ele repete. Então, como falamos anteriormente, ele vai fazer a prova, né? Antes da prova de uma corrida, ele vai se aquecer com uma corrida, né? Mas como ele vai repetir, sim, ele vai repetir. Ele pode repetir quantas vezes for preciso para que ele tenha esse condicionamento, e na hora que ele for efetivamente executar a prova, ele não se canse rápido, ele não perca tempo, ele consiga chegar na linha de chegada com o menor tempo possível, né? Porque não é só chegar em primeiro lugar, e sim chegar com o menor tempo, em segundos, questões de segundos, questões de uma maratona mesmo, de grande extensão, né? Então aí acaba passando minutos, né? Mas aquele que chegar primeiro e com o menor tempo, ele vai estar, né, vai ter batido um recorde, ele vai ter uma posição melhor no pódio, né? Então, mas isso tudo vai demandar pelo condicionamento físico. Então, se ele não tiver um preparo, um conhecimento do seu condicionamento, ele não vai atingir os resultados previstos, né? Os resultados que eles precisam, que eles querem, né? Enquanto que em outras técnicas, outras modalidades de jogos, né, existem as preparações, existem também o condicionamento de cada atleta, de cada profissional, porém existem as variações, né? Então, na natação, que ajuda muito, ele tem um condicionamento para praticar ali a natação, só que ajuda bastante, ele depende também do fator externo, que são as vestimentas. Então essas têm que ter também uma produção, uma tecnologia avançada, digamos assim, né? Que sejam leves também, para que ele obtenha também um bom resultado de tempo, um bom resultado de atrito ali na água, né? Para que possa se movimentar melhor, né? Então ele depende da tecnologia da sua vestimenta também, né? Enquanto que, claro, o atleta de corrida também, ele vai depender dessa tecnologia externa, digamos, de roupas leves, né? Só que o que vai comandar mais ainda, o que vai ser muito importante, é que ele tenha esse condicionamento físico, né? Há tempos atrás, não muito longe, acredito mês passado, ocorreram
Vamos falar um pouco agora de idade, né? Que não só os jovens praticam atletismo, não são só os jovens que estão nessas modalidades, né, aptos a isso. Então vamos pensar agora também na questão do condicionamento físico para os idosos, né, as pessoas de mais idades. Então existem os programas onde, como eu disse no mês passado, creio eu, teve uma competição em Campo Grande, na capital. E essa competição foram equipes, né, do estado, né, de várias cidades, vários lugares aí, vários municípios se reuniram na capital para essas competições, e teve o atletismo, né, a corrida, mais 50 ou 50 mais, 60 mais, né, e eles tiveram também essa preparação. Então vamos falando de idade, 60 mais, né, também tem essa preparação. Então, eles fizeram toda a técnica de condicionamento, né, fizeram todas as técnicas de preparação para que obtivessem um bom resultado lá na hora da competição. E ocorreu, né, foi legal, tiveram conhecidos que participaram, né, alguns conhecidos que tiveram a medalha do primeiro lugar, né? Então, como a gente vê, esse mesmo grupo, né, que praticam o vôlei adaptado, né, então a gente sabe que eles têm esse condicionamento para esse tipo de modalidade de prática de esportes, né? Então eles se preparam para o vôlei, assim como eles se preparam para o jogo de bocha, assim como eles se preparam para o atletismo, a corrida, né? Então, e cada preparo ele se torna diferente. Cada preparo ele tem uma habilidade diferente e também exige uma competitividade, uma coordenação, ele exige uma preparação diferente, né? Então, voltando a falar de um jogo, existem as pontuações. Então o jogo ele já não depende tanto de tempo. Sim, tem um tempo limite que se pratica o jogo, mas ele depende, para ganhar, ele depende da pontuação que é feita de um time contra o outro, né? Enquanto que no atletismo a dependência maior é o seu condicionamento físico. Então, diante disso, independente da idade, é de grande importância que você tenha uma boa saúde, é de grande importância que você pratique um esporte, é de grande importância que você tenha conhecimento do seu condicionamento físico, um acompanhamento para que isso venha a surtir grandes efeitos, grandes resultados, né? E é isso, que todos possam estar tendo esse conhecimento, né? Que trabalhe o seu conhecimento para o condicionamento físico, que pratique os esportes nas modalidades de atletismo, que façam as repetições. Existem várias técnicas, vários tipos de exercícios, e os exercícios de coordenação eles são de grande importância para que obtenha grandes e bons resultados, né? E por hora não deixo de falar que existem também os exercícios combinados, né? Então, temos que voltar a falar desses exercícios combinados. Então, são as alternâncias do skipping, baixo e alto, onde você vai trabalhar a parte da elevação dos joelhos, né? O tronco ereto, os braços movimentando, só que você pode combinar fazendo um revezamento mais baixo e um revezamento mais alto, né? Então, a coordenação com o rope, o que você vai fazer? Coordenação com o rope, é a progressão saltitando, né? Os dois pés elevando o joelho de cada um de cada vez com bastante velocidade, e você vai coordenar com essa velocidade, elevando mais o joelho, elevando mais um de cada vez, diminuindo velocidade, e isso sempre sem esquecer da percepção do seu condicionamento. Então, no momento que você vai repetir um treinamento, vai repetir uma preparação, um aquecimento, você observa o tempo que você está se cansando.
Então o atleta ele tem que observar o tempo que ele está se cansando para que ele venha obter esse bom resultado. Então se ele pratica ali por 3 minutos, por 2 minutos, ele se cansou, ele repete, ele vai até obter esse condicionamento e que ele possa obter esse bom resultado. E é isso. Boa noite, obrigado.